propõe que seja dado igual espaço e oportunidade a partes que representem interesse conflitante. Isso aqui é da maior importância. A meu ver, não pode faltar em qualquer projeto de lobby que seja aprovado. Que dê oportunidade aos dois lados, quando se tratar de interesses conflitantes. Então, se eu sou um parlamentar ou um ministro, ou vou encaminhar uma medida provisória, ou o que seja, tratando do tema, licenciamento de agrotóxicos na agroindústria, eu vou ouvir a agroindústria, mas vou ouvir os ambientalistas e vou ouvir o pessoal da área de saúde com o mesmo tempo posto à disposição de cada lado. Né? Não pode ser de outra forma. Clawback. Isso, na verdade, é tipo uma audiência pública, né? É como se fosse dentro de essa questão da integridade, assim, parece que ela vai permeando para outras áreas. Tipo, sim. Essas audiências públicas, amigos públicos, né? Parece que é muito desse negócio. Sim, pode ser em audiência pública, inclusive, com certeza. Melhor do que em audiências individuais, com certeza. Aqui é um projeto também no conjunto da Fundação Getúlio Vargas, da Transparência, instituindo um mecanismo chamado de clawback no exterior, que é a devolução de bônus concedidos como incentivos a executivos. Digamos, a empresa estabeleceu e concedeu bônus aos seus executivos pelo atingimento de determinadas metas. Como sabem, a fixação de metas elevadas é um dos fatores de grande risco para criar estímulo para a corrupção, né? Porque eu, para bater minha meta, eu faço qualquer coisa. Para conseguir mais um contrato e completar o número mínimo a que eu estava obrigado esse ano, eu faço qualquer negócio, né? Aí, então, esse projeto considera que, com frequência, executivos recebem uma remuneração adicional com base nos resultados financeiros que atingem. A ideia é possibilitar que esses incentivos sejam restituídos à empresa quando houver evidência de que os executivos participaram de atos ilícitos para alcançar aquela meta. Possibilita que a pessoa jurídica recupere incentivos, bônus, gratificações, participação nos lucros, pagos quando verificado que o executivo participou de algum dos atos previstos no artigo 5º da Lei Anticorrupção. É uma prática internacional reconhecida e é encontrada no ordenamento jurídico de vários países. Responsabilidade das empresas pela corrupção privada, aquilo que eu mencionei no início. A corrupção não acontece apenas entre atores privados e agentes públicos. Pode ocorrer também entre atores exclusivamente privados, quando uma empresa paga propina para um funcionário da sua concorrente, a fim de que ele desvie sua clientela, ou pratique ato ilícito, ou omita a prática de um ato de suas atribuições, que, obviamente, acontece. Nesses casos, a ordem econômica e a livre concorrência são comprometidas. Embora existam recomendações internacionais, não existe previsão no nosso direito. Responsabilizar as pessoas jurídicas em geral as principais beneficiadas pela corrupção privada, é, portanto, essencial para dissuadir esse tipo de prática. Aquele projeto que eu acabei de mostrar é o que esse projeto propõe responsabilizar a empresa corruptora, no caso da corrupção privada. O outro, que vamos ver agora, propõe responsabilizar a pessoa física praticante da corrupção privada, porque tem os dois tipos, né? Em paralelo à responsabilidade das pessoas físicas, pretende também criar instrumentos para responsabilizar criminalmente os indivíduos envolvidos com essa prática, em conformidade com as recomendações. Assim como existem tipos penais de corrupção ativa e passiva no Código Penal,
para punir a corrupção pública, cria-se um novo tipo penal com o objetivo de punir a corrupção privada. A repercussão desse ilícito vai muito além do âmbito das empresas envolvidas, porque prejudicam a economia como um todo. O projeto define como corrupção privada passiva exigir, solicitar ou receber vantagem indevida como sócio, dirigente, administrador, empregado, representante de PJ para beneficiar a si ou a terceiro, direto ou indiretamente, ou aceitar promessa de tal vantagem a fim de realizar ou omitir ato em violação dos seus deveres funcionais. E corrupção privada ativa, claro, o outro lado do balcão, oferecer, prometer ou entregar. E a pena é reclusão 2 a 6 anos, além de multa, isso na proposta da Fundação Getúlio Vargas. Por último, eu trago também aqui um outro assunto que também é, eu diria, tema bastante novo, novíssimo, né, nos debates nacionais. Existem projetos de lei em tramitação no Congresso. Um deles, do senador Anastasia, é o projeto de lei do Senado 429, ele institui o compliance como obrigatório para os partidos políticos, tal qual ocorre com os órgãos públicos do Executivo e com as empresas estatais. Agora, há uma forte corrente de pensamento que considera absolutamente inconstitucional, devido à autonomia garantida pela Constituição no artigo 17 aos partidos políticos. Então, que não se poderia impor programas de compliance, porque isso implica na estruturação interna de determinados setores para cuidar de compliance, fazer isso, fazer aquilo, enquanto que a Constituição garantiria aos partidos plena liberdade na sua organização interna. É um assunto a discutir, se é constitucional ou inconstitucional. De qualquer modo, seja como for, eu tenho mais simpatia pelo outro projeto, que institui o compliance nos partidos como incentivo, do mesmo modo que ele é para as empresas privadas, pela lei anticorrupção. Então, o nosso país não exige ainda, pelo menos, das empresas privadas, pessoas jurídicas em geral. Iria exigir só dos partidos políticos? Não sei. E ainda com essa dúvida sobre a constitucionalidade, talvez um primeiro passo fosse esse aqui, do PLS 60, que é da autoria do senador Ricardo Ferraço, ex-senador, né? Acho que não é mais, Ricardo Ferraço. Esses dois projetos estão tramitando na Câmara atualmente. Um deles já está na Câmara, já foi aprovado no Senado, não me lembro qual dos dois. E o outro ainda não. De qualquer modo, é um tema da maior importância, é um tema candente, que certamente vai provocar ainda muito debate, muita discussão no país. Mas ele entra aqui para completar esse breve panorama que eu procurei dar a vocês, abusando da sua paciência de ouvir-me durante 2 horas, quase, mas foi essa a encomenda do IDP, de tentar resumir esse tema aqui nessas 2 horas. Eu espero que tenha sido de alguma utilidade para vocês, de algum interesse. Muito obrigado pela paciência, pela tolerância, espero que tenha sido de alguma utilidade para vocês. E continuo à disposição.